Olá, boa tarde. Hoje é dia de leitura por aqui. E ontem nós falamos sobre organização, sobre administração do tempo. E hoje eu vou ler um livro muito legal que fala sobre isso. E que entrou aqui uma mensagem. E que tem a ver com essa nossa capacidade de nos organizarmos, né, e sermos mais produtivos. Então, vou aguardar vocês entrarem aqui. Lembra que todos os dias, 12h07, nós temos uma live aqui para vocês. E nas quintas-feiras tem 1 hora de duração. Todos os demais dias são 15 minutos e cada dia com assuntos diferentes, com temas diferentes, com dicas diferentes para você, algumas técnicas para que você possa aplicar no seu dia a dia, ok? Bom, então o livro que nós vamos ver hoje é esse livro do meu amigo querido, professor Joris Marengo. Aí, administração do tempo, ele fica invertido aí para vocês, né, na hora que eu coloco. E nós vamos ler um trechinho desse livro, né? O nome do livro é The Rose Method de Administração do Tempo, né? Porque é a nossa forma de ver a administração do tempo. E esse capítulo que eu vou ler hoje para vocês é um capítulo que fala sobre o que é o tempo. Então, olha que interessante. Vamos trocar algumas figurinhas aqui muito legais, tá? Bom, então eu vou começar lendo aqui para você. O que é o tempo? No dicionário, tempo é definido como duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo e indefinido no qual os eventos se sucedem. Também é considerado como uma quarta dimensão no universo, sendo este, então, constituído de 3 dimensões espaciais e uma temporal. Então, seria a altura, largura, profundidade e o tempo como uma quarta dimensão. Ah, Thomas, Shirley, que bom vocês aqui. Estamos lendo um trecho do livro do professor Joris Marengo, que é o The Rose Method de Administração do Tempo. E nós estamos falando sobre o que é o tempo. Bom, o tempo, como nós o entendemos, é uma forma de medir a duração de um evento, que estará sempre colocado entre um acontecimento anterior e uma outra ocorrência posterior. É importante assinalar que um evento precisa ser considerado em um determinado espaço, sem o qual não se pode mensurá-lo. O tempo consiste num pequeno intervalo no contínuo do espaço-tempo do universo, ou um entremeio temporal entre o menos infinito e o mais infinito. Complexo, mas vai ficar fácil. Poderíamos ainda especular sobre a importância da testemunha ocular do tempo, daquele que protagoniza o evento para torná-lo existente. Sem esta presença que experimenta o fenômeno, memoriza e relata a história, o tempo não existe. Mas a melhor e mais útil visão para o tempo se resume no gráfico abaixo. E aí ele tem nascimento, uma linha, e morte na outra ponta. E essa linha é a linha da vida. Então, ele mostra que a melhor forma de mensurar o tempo é o tempo de vida de cada ser humano. Tempo e vida são sinônimos. O tempo, para a proposta deste livro, representa o espaço entre o seu nascimento e a sua morte. Mais que isso, representa a maneira e o conteúdo com o qual você deseja preencher este entreato precioso e único, a sua existência. Aí ele fala que o tempo é diferente para cada espécie. Ao medirmos o tempo de vida de alguns seres, descobrimos que o mosquito vive um período máximo de 45 dias, durante o qual ele nasce, cresce, procria e morre. Adiante, aí ele relaciona uma série de animais e o seu tempo de vida. E aí embaixo ele coloca assim: olhando a tabela acima, podemos ver o quanto tempo é relativo, ou seja, depende de quem o está desfrutando. Enquanto 2 dias não fazem diferença alguma para uma tartaruga ou mesmo um leão, apesar do leão viver só 20 anos, em média, este mesmo intervalo temporal significa 25% de toda uma vida para um pernilongo. Mas provavelmente a percepção da passagem do tempo seja muito semelhante, tanto para um pernilongo com 2 dias de vida, quanto uma zebra com 5 anos.
Então, ele fala da relatividade do tempo, né? Porque se o meu ciclo de vida é naturalmente mais curto, eu provavelmente vou ter uma percepção de que ele é muito longo, né? Perto, da mesma forma que a nossa média é 80, né? E a gente acha que 2 dias são pouco. Então, relativamente é a mesma sensação para cada ser, tá? De tempo de vida. É o que ele coloca aqui. Um tempo precioso. O tempo com uma dimensão não pode ser mensurado. O tempo como dimensão não pode ser mensurado. A vida de cada um de nós, vista dessa maneira, representa apenas um microscópico pedaço de eternidade. Oi, Simone. Estamos falando sobre o tempo. Falei ontem sobre organização e hoje estou lendo um trecho do livro Como Administrar o Tempo, de acordo com a nossa visão, do The Rose Method. Então, enquanto vivos, vamos voltar aqui um pouquinho. A vida de cada um de nós, vista desta maneira, representa apenas um microscópico pedaço da eternidade. Somente o tempo inserido do nascimento à morte é dimensível, ou seja, medido. Enquanto vivos, experimentamos o tempo de 2 formas, simultâneas e interagentes. Objetivamente, quando caminhamos, trabalhamos e falamos, e subjetivamente, como fazemos ao pensar, sentir e lembrar, por exemplo. De maneira curiosa, embora os eventos na nossa vida só ocorram dentro do tempo, este é sempre igual. Os acontecimentos mudam, mas a dimensão temporal na qual ocorrem, jamais. Ele é irrecuperável, insubstituível e, portanto, escasso, ou seja, extremamente precioso. Porém, apesar de sermos a espécie com a maior capacidade de perceber a passagem do tempo, temos grande dificuldade em aprender a totalidade do seu valor. E aí ele fala, eternos temores, um outro trechinho aqui. Entre os muitos motivos desta falta de profundidade de percepção da valência, identificamos 2 dos mais importantes temores. E aí ele fala, o medo da morte. Os primeiros grupos humanos há 80 mil anos já realizavam rituais de preparação dos mortos para uma vida após a morte. Nossa espécie sempre teve grande dificuldade de aceitar a finitude da existência. Preferimos crer que exista uma continuidade em seguida ao nosso falecimento. Milhões de pessoas em todo o mundo recusam-se terminantemente a falar sobre a sua extinção. Temos um ditado para este comportamento: tapar o sol com a peneira, pois afastar a inevitabilidade do aniquilamento jamais impedirá que ele ocorra. Mais grave é que, ao esquivarmos-nos deste fato, reproduzimos um comportamento imaturo, independente da nossa idade. Por não aceitarmos o inexorável desaparecimento, não identificamos o valor e a preciosidade de cada dia, hora e segundo. Um minutinho só, eu tenho que dar um pulinho aqui na cozinha. Pessoa que deixa ali no fogo as coisas cozinhando enquanto tá aqui na live, né? Tem que se organizar com o tempo. Muito bem. Esse entendimento parece-nos vital para intensificar a qualidade na percepção do tempo. Afinal, o ser humano vive em um mundo simbólico. Em consequência, não são os eventos em si, mas a maneira como se interpreta os acontecimentos que contam. A verdade é que principiamos a morrer quando nascemos. Olha que interessante, né? Então, cada dia você está mais perto da sua morte, quer você queira, quer não. Cada segundo é valioso e único, e esta percepção é importantíssima no desenvolvimento da gestão do tempo. Porque às vezes a gente vive, né, como se não houvesse amanhã. Mas há amanhã, né? Ou não. E aí a gente precisa lembrar que cada minuto é precioso, que a gente tem que oferecer o melhor de nós, né? E viver com a maior profundidade hoje, porque o amanhã a gente não sabe se existe, né? Se vai existir. Olá, Gabriel. Então, a responsabilidade pelas nossas escolhas. Ainda tudo dentro do capítulo do tempo, tá? Passamos a vida culpando Deus, o diabo e o azar pelos nossos infortúnios.
Se as coisas não andam tão bem quanto gostaríamos, vamos sempre encontrar um infrator, desde que não sejamos nós. Nossa imaturidade e baixa autoestima, fruto do modelo de adestramento, a vida que recebemos, não incluíram a desenvoltura em entender com profundidade os desdobramentos das nossas escolhas. Simplesmente não conseguimos antecipar seus resultados. Em função disso, temos poucas habilidades de gerenciar e conviver com responsabilidades. Não entendemos que somos os únicos e absolutos responsáveis pela existência que construímos. O uso inteligente de uma agenda, falei sobre isso aqui ontem, também incluirá sempre a capacidade de abrir mão de alguma coisa em benefício de outra, que consideramos de maior valia. Ou seja, fazer escolhas e assumir as responsabilidades sobre elas, o que gera, para a grande maioria das pessoas, um insuportável desconforto. Vou repetir. Fazer escolhas e assumir as responsabilidades sobre elas, o que gera, para a grande maioria das pessoas, um insuportável desconforto. Uma pergunta que não quer calar. Olhe o gráfico abaixo, depois volte no tempo do seu nascimento até a data de hoje, recordando cada momento. Então ele coloca aqui num gráfico da vida, tá? Vou te mostrar aqui, ó. Ele coloca esse gráfico aqui embaixo. Aí aqui tem um bebezinho nascendo, aqui é o nascimento, tá? E aqui, esse trecho aqui é o passado. E esse momento aqui é o agora, tá? Então, hoje é você na linha da vida. Essa linha aqui é a linha da vida. Aqui é o hoje, onde você está. Esse é o seu passado, o momento do seu nascimento. E esse aqui é o futuro e o momento da sua morte. Então, imagina aí esse gráfico. Depois volte no tempo do seu nascimento até a data de hoje, recordando cada momento. Lembre-se da sua infância, seus amigos e as brincadeiras da época. Então, rememore sua adolescência, com as músicas, pessoas e roupas que fizeram o pano de fundo deste período. E, finalmente, percorra a fase adulta com seus amigos, ganhos e perdas e toda a imensa gama de experiências que moldaram seu passado até atingir este momento aqui e agora. Por um momento, deixe sua atenção pousar sobre o dia de hoje. Vai lá, faz esse exercício. Pensa lá em várias coisas que marcaram o seu passado, várias coisas que você viveu, coisas que foram importantes para você, coisas que te fizeram felizes, coisas que fizeram você triste. Fez lá esse exercício? Agora traga atenção para o aqui e agora. Por um momento, deixe sua atenção pousar sobre o dia de hoje. Depois, coloque seu foco no futuro e visualize o momento da sua morte. Antes de ir para o futuro, presta mais atenção aí no aqui e agora. Feche um pouquinho os olhos. Respira fundo. Observe os sons do lado de fora. Presta atenção aqui, ó, nas suas narinas. Tato do ar passando por elas. Se você está em pé, se você está sentado, deitado, sinta o lugar onde você está. E perceba que tudo que aconteceu, absolutamente tudo que aconteceu até aqui é que te trouxe para este ponto. E isso foram suas escolhas. Fez lá o exercício? Então vamos lá. Depois coloque seu foco no futuro e visualize o momento da sua morte. Sem sofrimento, tá? Todo mundo vai morrer um dia, então não tem drama em cima disso. Então pensa lá, quando será o fim da sua vida? Pode visualizar como você quer, né? Lá no futuro, vai deitar, dormir, fui. Melhor forma, né, gente? Sem sofrimento, sem estresse, sem doença. Desconectou e foi embora. Essa é a melhor forma, né? Vale mentalizar isso, né? Para que aconteça da melhor forma. Bem longe lá, com 100 anos, cheio de saúde, de energia, de vitalidade, mas deu. Então vai lá.
Imagine quantos anos ainda lhe restam de vida. Então, se você está projetando, né, como eu estou falando aqui, poxa, eu ainda tenho mais a metade aí. É tempo pra caramba. Retorne ao passado, observe-o. Você não pode mudar o que passou. Apenas pode aceitá-lo e aproveitar as experiências vividas para fazer melhores escolhas no presente, de forma a construir um futuro alinhado com os seus sonhos. Quantas vezes a gente já falou sobre isso aqui, né? Contemple então o seu futuro. E aí, não a morte, mas como você vai preencher esse tempo que te resta daqui até o fim. Então, é um quadro em branco. Lembra do quadro dos sonhos, que eu já falei aqui também? Você pode executar uma pintura impressionista, cubista ou realista. Enfim, pode escolher de que modo deseja preenchê-lo. Então, preciso fazer-lhe uma pergunta fundamental para mudar a sua maneira de entender o tempo e sua gestão. Como você deseja viver? Preencher o restante da sua existência? Pensa aí. A melhor resposta nos parece ser viver do jeito que você quiser. Não existe nada ou ninguém que lhe impeça de eleger a maneira como desfrutar o seu futuro. Ele é construído pela qualidade das suas escolhas, um dia após o outro, e assim sucessivamente até morrer. E é neste ponto que uma eficiente e eficaz gestão de tarefas e compromissos fará toda a diferença. Legal, né? O Gabriel gostou. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Tá tudo conectado, tá tudo ligado. Então, aproveita esses conteúdos que a gente traz aqui. Ontem eu falei um monte sobre organização e gestão do tempo. E tem a ver, né, como vocês viram aqui no livro, eu vou mostrar ele de novo aqui, esse livro maravilhoso do meu amigo querido Jóris Marengo, professor Jojó, que é um cara incrível, vale a pena segui-lo aqui no Instagram. Procura Jóris Marengo. E quando você consegue se organizar melhor e gerenciar melhor o seu tempo, você tem muito mais capacidade de fazer melhores escolhas. Falei aqui ontem sobre a clareza mental, né? Ter mais lucidez. Então, isso vai ajudar bastante, né? Então, tudo que nós pudermos fazer para que a nossa experiência de vida seja mais agradável, vamos lá, regaça as mangas e faz, tá bem? Eu espero que vocês tenham curtido. Amanhã estamos aqui com o Insight do dia para vocês, 12h07. Lembra que se você quiser mandar qualquer sugestão, é só encaminhar para mim por direct, tá bem? Nos vemos amanhã. Beijo grande!